Ele é historiador e abrilhanta o nosso programa de hoje conversando comigo sobre a história do Cariri. José Cícero é o convidado do programa Café com Leite e é assim que nós estamos começando. Amigo José Cícero, aurorense, primeiro, muito obrigado por você aceitar aqui vir tomar um cafezinho comigo. É um motivo de alegria, viu? Seja muito bem-vindo. Ok, Leite, eu é quem agradeço, conversando aqui em off com você, em off contigo, e vendo o papel e a ideia desse seu podcast, eu já adentro com muita alegria, porque coaduna muito com as nossas ideias e com a nossa proposta de fazer com que as pessoas se ambientem, ou seja, se conheçam mais e tenham, assim, um contato direto com a sua própria história. Eu estou feliz em estrear aqui no seu programa e quero aqui parabenizar, inclusive, porque você me disse aqui que está completando 40 anos do seu escritório, né, da Fundação. Exato, e 13 do podcast. Então, exatamente. Eu estou vindo num momento muito auspiciareiro e de muita alegria. Muito obrigado. Que bom, viu? Que bom. Eu que lhe agradeço. Afinal de contas, conversar aqui com os amigos caririenses, rapaz, é motivo de muita alegria. E eu digo assim, as pessoas dizem, aqui nós temos prata da casa, e aqui eu digo, nós temos ouro da casa. E quando eu encontro um historiador, eu vi uma postagem sua nos grupos de WhatsApp, que eu tenho vários e vários aí, e quando eu vi essa postagem, eu digo, esse cidadão aqui no Café com Leite não tem outro. E rastreei, te encontrei, e sou de Lavras da Mangabeira, olha, sou pertinho lá da terra, né? Você é de Aurora, você é de Missão Velha, né? Sou de Missão Velha e moro há 40 anos em Aurora. Em Aurora. Eu sou cidadão aurorense, tá certo, já professor, tenho um filho lá, enfim. Já é de Aurora, né? De Aurora, nós somos cidadão do mundo, né? Tá nômades, como foram os nossos indígenas. Perfeito. Rapaz, eu ouvi lá um rápido comentário seu sobre a história do Cariri. Isso me chamou a atenção porque quando nós nos reportamos aos cariris, nós nos reportamos, vem a ideia de os índios cariris, né? Isso é o primeiro impacto, é esse. No meio da sociedade, no meio das conversas. Necessariamente é assim que eu tenho que entender? O Cariri começou com os índios só assim? Sim, de certo ponto de vista, sim. Mas é preciso compreender o contexto mais geral, né? Porque ocorreram aqui as invasões, esse é que é o termo, dos chamados brancos ibéricos, né? E depois isso aí já vem com o pessoal do Baixo São Francisco, Sergipe, Alagoas, Bahia, Pernambuco. Mas a gente tem que partir do princípio de que aqui era habitado pelos índios. Né? Sim, e aí fala-se muito nos cariris, que foram os responsáveis por a etimologia, o topônimo, né? Cariri, mas a gente tem que compreender que aqui viveram muitas etnias, muitíssimas etnias. E a origem, por si só, ela iniciou-se com os índios, realmente? Ou em seguida com as invasões europeias, né? As invasões dos estrangeiros aqui na nossa região? Ou existia algo diferente nessa época indígena? Sim, conforme o Capistrano de Abreu, um grande historiador, ele coloca que a primeira, falando do ponto de vista dos indígenas, a primeira noção dos indígenas nessa parte do Cariri aqui, tanto da Borborema como aqui do Araripe, vieram lá do Amazonas, né? Onde ele tem lá como fosse uma lenda chamando que a origem foi no Lago Encantado, que se imagina que era o rio Amazonas. Então, a origem mesmo nativa, não tem como dizer que não foram dos povos originários, dos indígenas, sim. E depois, como você falou, sim, aí veio as invasões, né? Os europeus, e depois dos seismeiros mesmo aqui
da região Nordeste, mas que já eram descendentes também dos europeus, e aí a gente vai falar muito sobre a questão da Torre do Tombo, né? E também da Casa da Torre, que foi, era diria que o centro nevrálgico que pertencia a uma das famílias mais ricas do ponto de vista da colonização, que foram os Davias Dávilas, né? Lá da Bahia, que eles também tiveram um papel fundamental nessa questão da invasão mesmo e da colonização, porque foram, segundo os historiadores, os primeiros seismeiros, aqueles que fizeram a primeira petição ao rei de Portugal, lá por volta de 1658, né? Mas que a história é muito complicada pelo fato da parte documental, e eu diria que um historiador positivista, a gente se prende muito à questão documental, mas sem querer abrir mão da questão da oitiva, né? Da Sim. oralidade. A oitiva, a oralidade, ela tem a sua essência, mas somos seres humanos, né? Então, a documental, eu imagino, ser um instrumento assim, consistente da história, né? Um instrumento que dá vez e voz, né? À história, aos fatos, né? Sem dúvida. Eu parto do princípio de que não pode haver qualquer viés documental sem que antes tenha que ter havido uma oralidade e o fato concreto. Então, a oralidade também ela constitui o conjunto da composição da historiografia de qualquer ambiente, de qualquer povo. Então, se você abrir mão dessa parte aí, vai haver uma lacuna muito maior, porque a gente sabe da dificuldade, sobretudo de documentos que relatam a colonização. Está muito distante do ponto de vista temporal. A época, né? Muito difícil qualquer acesso a qualquer documento, até sequer existia, né? Sequer existia, eu presumo, a época, né? Muito difícil. A gente vai encontrar, o Leite, agora com a invenção da internet, a gente vai encontrar muita coisa, né, assim, do ponto de vista documental histórico, tanto na Torre do Tombo, lá em Portugal, como também, por exemplo, em microfilmagem da Biblioteca Nacional, você encontra algumas coisas que umas comprovam, outras acrescentam, outros colocam em dúvida, mas isso é uma parte natural, né, desse processo de compreensão da história e da formação da historiografia, como a gente pretende, né? Então, é um processo sempre em construção. Você falou é uma instituição em Portugal, Sim, é como, grosso modo, seria como fosse a Biblioteca Nacional Brasileira. Sim. Tem muita relação com o Cariri, digamos assim? Não. Eu não diria muito, mas tem uma parte fundamental. A base da descoberta, ou seja, do que aconteceu aqui, muitas coisas ainda se encontram lá e algumas inéditas, inclusive. Por mais que a gente possa achar difícil isso aí, mas ainda encontra que acolá a gente está encontrando alguns documentos inéditos que lança luz sobre aquilo que a gente está pesquisando há muito tempo, como eu disse. Cria controvérsia, mas também ajuda em todos os sentidos, até na controvérsia mesmo, porque faz com que você mude de direção para descobrir algo de importante nessa construção que, como eu disse, é um processo contínuo. Pois você falando aí, eu me reportando aqui a mim mesmo no quesito na construção da história, né? Quer dizer, você começa a buscar conteúdos, de repente você lá na frente encontra algo que é controverso, ou seja, você precisa tomar outro rumo diante de tantos estudos, tantas noites ali de trabalho, de estudo, de análise, que vai por esse rumo aqui, de repente algo me joga para uma ramificação totalmente diferente. Eu acho que deve ser muito, digamos, eu diria até interessante, né, para o historiador, no quesito de análise, de estudo, de reflexão. Sem dúvida, Leite, para o historiador, é assim, e aí eu vou aqui buscar em Fernando Pessoa, como ele dizia, que escrever é a pior forma de solidão possível, escrever. E o historiador também, quando ele se isola ali estudando, pesquisando, quando ele se depara com algo novo entre aspas, mas algo que ele não conhecia ou que ele conheceu de outra forma,
Isso é um momento de êxtase, eu diria, sabe? É de êxtase mesmo, porque acrescenta muito, embora em alguns, como você colocou aí, em alguns assuntos, ele possa derrubar barreiras, ou seja, aquela coisa que você já tinha construído, pensado, ela chega e derruba, como diria Nietzsche, derruba a Machado mesmo. Mas isso cria esse momento, eu diria que até espiritual e psicológico de alegria. Sim. Porque eu eu tenho certeza que todo historiador, ele se completa na medida que ele vai descobrir novos assuntos, novas descobertas, enfim, tijolos que acrescentem mais alguma coisa nessa construção mais longa, que é a historiografia que a gente busca. Então, há dois lados, né? É o ônus e o bônus, como se diz. Mas, ao momento que você descobre uma coisa nova, um fato histórico novo, ele pode derrubar equívocos, passa a ser equívoco, mas ele constrói algo que você se sente assim na plenitude. Cria pelo novas fato de expectativas, ter descoberto, né? E como a gente sabe que a história ela é estudada, em essência, para a gente compreender o presente e abrir horizonte para o futuro, então a alegria sem tamanho incomensurável, com certeza. E esse Cariri tem muita coisa, não tem? Cariri tem. Tem muita coisa. Muita coisa. Tem muitos profissionais que estudam, digamos assim, o Cariri no seu contexto, não? Eu faço contato com alguns, mas pela pujança que é a história caririense, eu não sei se eu estou sendo pessimista, mas eu creio que deveria ter muito mais, compreende? Embora tenha muitos aí que faz seu trabalho no anonimato, sabe? A gente até que lá descobre uma coisa boa, uma pérola, alguém que você não conhecia, mas acredito que poderia, inclusive, ter muito mais pesquisadores, e não só os pesquisadores acadêmicos, né? Porque a gente, quando fala em historiadores, a gente imagina logo o academicismo, né? Mas não, o historiador, o pesquisador, ele é muito do dia a dia, né? Não necessariamente precisa de um canudo, como se diz, né? Mas aí eu englobo todos. Eu imagino que o Cariri, por esse peso que tem, essa importância no Nordeste para o Brasil e para o mundo, precisava de mais historiadores, de mais pesquisadores, de pessoas que se preocupassem com em dar luz a um tema tão importante que é o Cariri cearense e também o paraibano também. E é outro Cariri, né? Que Sim. a gente fala tanto no Cariri cearense, mas nós temos aqui na... Os dois são paralelos, porque se a gente for imaginar, há uma versão que coloca que os índios cariris que vieram para cá, inclusive para dar esse topônimo Cariri, eles vieram da Borborema, né? Também através de um fenômeno climático que foi uma grande seca, como aconteceu aqui, uma grande seca também para que eles saíssem da Missão Velha, saísse lá da Caiçara, saísse da Cachoeira e viesse para a Missão Nova, que agora, inclusive, comemorou-se os 300 anos da capela, né? Primeiro... Pois é, rapaz, eu até recebi uma orientação de um amigo, uma sugestão, para gravar um programa sobre essa história. Eu gravei recentemente um programa sobre os 142 anos da Ordem Salesiana chegando ao Brasil, que ocorreu dia 14 de julho, né? Comemorando o dia 142 anos. Então, eu gravei sobre esse tema com o padre. E recebi também a sugestão para gravar sobre essa capela lá de Missão Nova, que completou 300 anos também. Mas daqui a pouco você vai me indicar uma pessoa para falar. 300 anos é o ano inteiro que a gente comemora, né? E eu acredito, Leite, tenho certeza de que é uma pauta importante para o seu programa, sem viu? dúvida. Porque constitui um capítulo fundamental para todos aqueles que querem estudar, pesquisar e, sobretudo, compreender a história do Cariri. Tem que passar pelo primeiro centro evangélico, né? A primeira capela do Cariri, edificada aqui, foi em Missão Nova. Então, 300 foi anos... Foi essa, né? Sim. 300 anos é algo... E o Cariri começou por lá? Assim, o Cariri começou, pelo que eu já pesquisei, começou fundamentalmente na Cachoeira de Missão Velha. Certo. Há alguma discordância, mas não totalmente diferentes. Mas Cachoeira de Missão Velha e bem ao lado, no sítio Caiçara. Nós vamos ter na Caiçara, que essa palavra Caiçara já é também derivada de aldeamento e, sobretudo, da grande, diria que a primeira guerra civil que se tem notícia,
a grande guerra entre Montes e Feitosa, essas duas famílias. E lá na Caiçara, como o nome Caiçara representa, além do aldeamento indígena, também uma fortificação. E os seismeiros que chegaram ao Cariri, a gente vai encontrar lá no início Ou seja, a primeira petição que se tem notícia, que foi em 1658, que foi feita pelos Garcia Dávila, a Casa da Torre, que foram os primeiros a chegar aqui ao Nordeste, lá na Bahia. Eles fizeram uma petição ao rei de Portugal, no entanto, eles não conseguiram aqui, do lado de cá do Cariri, ladeado pela a Serra do Araripe, eles não conseguiram, porque os índios daqui eram guerreiros mesmo. Resistiram mais do que os demais, fortemente. Então, aqui nós tivemos o Manuel Rodrigues Ariosa, que é onde eu falei em off aqui sobre a gente até descobriu recentemente, perdão pelo termo descobriu, mas nós checamos possivelmente a Casa de Pedra, construída por Manuel Rodrigues Ariosa e o João Antônio Brito Siebra, os dois. E a gente vai ter mais um pouco acima, onde tem a Caiçara. Isso aí, Missão Velha. Cachoeira. Mas eu estou colocando duas versões que são paralelas. Sim. A gente não sabe qual a diferença, se é que ocorreram diferenças temporais. Mas um pouco mais ao lado, que fica ao lado ali próximo a CE, ali próximo ao Olho d'Água dos Cavalos, que era a Caiçara, que tinha o padre José Mendes Lobato, que também é considerado como um dos pioneiros. Alguns chamam de José do Espírito Santo. Então, eu imagino que foram paralelos esses dois eventos. Caiçara, como primeiro centro de colonização, e a Cachoeira, com esses dois seismeiros aí, o Manuel Rodrigues Ariosa e o Antônio Brito Siebra. Então, começou aí. E era aldealmente, quando a gente pensa, imagina esses seismeiros, colonizadores, a gente imagina que foram só eles. Não, mas esse pessoal vinha com famílias. Grandes famílias, vinha com escravos e índios domesticados, vamos dizer assim, como eles chamavam. Então, era um grande... E aí, imagina-se pelos fatos que por que deixar a cachoeira? Aí já vieram para o novo aldeamento Missão Nova. Por isso que Missão Velha e Missão Nova. Esse tema, por que deixar a cachoeira e separar Missão Velha e Missão Nova, é o indicador de nós continuarmos essa nossa conversa no próximo bloco, porque agora eu vou lhe servir um cafezinho. Estou conversando aqui com José Cícero, ele que é historiador, que abrilhanta o nosso programa de hoje, falando sobre a história do Cariri. E agora um cafezinho, né? Pronto. Você é de Aurora, de Lava da Mangabeira, gosta de um cafezinho? Gente, a história está maravilhosa. Nosso intervalo é rápido, voltaremos em instantes. Fique ligado. Nesse segundo bloco do programa Café com Leite, motivo de alegria estar aqui na companhia do historiador José Cícero, ele que fala com muita competência, com muita maestria sobre a história do Cariri, um tema de extrema relevância para a nossa região, para o nosso programa, para você em especial que nos acompanha. Muito obrigado aí pelo carinho da sua companhia. Por isso, por você nos acompanhar diariamente, é que nós buscamos brilhantes profissionais para conversar com a gente e conhecer um pouco da nossa história, né? Cariri, nossa história é nosso, Cariri é nosso, tá? Nada melhor, nada mais confortável. E eu fui aqui buscar o nosso convidado para contar um pouco dessa história. Professor José Cícero, né? Porque historiador tem um conteúdo, eu não vou desmerecer, porque eu sou apaixonado por professores, né? Então, para mim, eu gravei aqui com vários e vários professores, inclusive de história, né? Recentemente gravei sobre a xilogravura de Juazeiro do Norte. Olha que tema legal, né? Acompanhei, sim. Então, assim, muita coisa boa a gente conversa aqui no programa Café com Leite. Então, as pessoas que vêm aqui se disponibilizam em dar um pouco da contribuição do seu conhecimento para as pessoas, é um grande professor.
Então é uma honra lhe ter aqui, viu? Mas me diga uma coisa, meu amigo. Falávamos sobre aquela questão da Missão Velha, da divisão da Caiçara com a Cachoeira e tal. Indo para Missão Nova. Indo para Missão Nova. Por que Missão Nova? Porque Missão Nova não é tão perto assim também, não. Apesar de ser na região, mas... Sim, sim. É assim, o Leite, o porquê, qual a razão desse aldeamento ter se deslocado para a Missão Nova? Então, há duas versões. Primeira é a guerra entre Montes e Feitosas, que foi justamente nesse período, em 1724, e, sobretudo, a Grande Seca, que há quem diga que ela levou de 6 a 7 anos, e que o Rio Salgado, na época, era praticamente perene, né? E a gente sabe que por isso que a colonização foi lá, pelo fato de ter muita água, abundância de água, fartura da terra, fertilidade, enfim. E esses dois ingredientes aí, seca e guerra, fizeram com que o aldeamento tivesse que deslocar para a Missão Nova, que é uma das regiões, ainda hoje, infelizmente, com toda essa degradação ambiental, ainda é uma região fértil e de muita água. Não muito em relação ao passado. A emancipação de Missão Velha, foi? Missão Nova? Sim, não. Não, porque Missão Nova é um distrito, né? É um distrito, É um distrito de Missão Velha. Missão Velha, mas Missão Velha veio primeiro, né? Sim, veio primeiro. Por isso que é Missão Velha e Missão Nova. Porque esse processo de colonização dos aldeamentos, eles também tiveram o papel importante dos padres, né? Tanto é que lá na Caiçara tinha o padre, um padre de uma família importante do ponto de vista da colonização do Cariri, que são os Mendes Lobato. Era José Mendes Lobato, como eu disse, também conhecido por José do Espírito Santo. Então foram para Missão Nova, que na época era o sítio Santo Antônio, que pertencia justamente ao João Mendes Lobato, que era irmão do padre. E aí aconteceu um novo aldeamento, chamado de Missão Nova, e a história continuou. Agora, ultimamente, por ocasião dos 300 anos de Missão Nova, né, a edificação do primeiro templo católico do Cariri, foi o primeiro templo católico do Cariri. Já está havendo uma polêmica, mas eu a tenho como uma polêmica boa, que é o seguinte: a gente tem lá, e bebendo na fonte do grande Napoleão Tavares, na fonte de Irineu Pinheiro, né, do João Brígido, eles colocam que em 1724, é tido como a fundação do templo, criação do templo, foi feito pelo padre capuchinho italiano, Frei Carlos Maria de Ferrara. E já tem-se agora o entendimento de que o padre Carlos só apareceu por aqui em 1738. Entendendo? Então coloca-se lá agora, alguns historiadores, como o fundador tenha sido o José Mendes Lobato, ou José do Espírito Santo Lobato. Compreende? Porque saiu da região de Cachoeira, da Caiçara, para Missão Nova e já tinha o seu irmão lá, João Mendes Lobato. Então tem essa certa polêmica, mas que ela acrescenta muito. Né? Eu, por exemplo, me pediram para fazer um artigo agora comemorativo dos 300 anos, e eu fiz, mas sem abrir mão do Frei Carlos, porque tem a sua importância histórica. A gente isso aí nos incentiva a prosseguir pesquisando, vendo como se deu, que o Frei Carlos, inclusive, foi o que de lá derivou aqui ele foi o fundador da missão do Miranda, né? Que veio se juntar aos índios aqui ali onde é o Mirandão, e aí a partir daí surgiu o Crato, né? Então, olha só, né? Então a Missão Nova foi que ele veio para cá, em 1748, sim. A influência do clero era muito grande nessa criação, nas criações dos municípios, né? Do aldeamento, né? Sem dúvida. Sempre a força do clero, né? O clero, sobretudo o português, né? Também europeu, na verdade. Mas que alguns historiadores, aqueles que usam um certo radicalismo, têm até o clero como algo que não foi tão benéfico. Mas, na verdade,
se pensando aqui do ponto de vista mais histórico mesmo, historiográfico mesmo, o clero teve uma participação fundamental, assim como os colonizadores, né? Sim, O povo ibérico sim. tiveram. Então, não fosse ele, talvez não estivesse nesse momento. Agora... Mas a fixação só comentando a respeito, a fixação do aldeamento ali tinha sempre a influência de um padre, de um sacerdote. Por quê? Porque a invasão, ela se dava sem rumo. Ela se dava com o objetivo de exploração, de ingressar terra dentro, né? Justamente, o Vaticano, na época, o Leite, eles também tinham esse projeto de evangelização. Né, sobretudo das Américas. Agora, é da condição humana os erros e os equívocos, né? Sim, sem dúvida. Então, erros ocorreram. Então, a gente tem que colocar na exata medida como isso se deu. Dizer que os colonizadores também não tiveram alguns caras que fizeram crimes absurdos, né? Sim. E aí, com ou sem a complacência dos sacerdotes. Mas que ambos tiveram um papel de protagonistas fundamentais para que tudo isso acontecesse, é coisa... Sem dúvida alguma, a gente tem que colocar na balança e também faz parte do estudo, né? Historiadores se debruçam sobre isso. Então, eles tiveram presente em todo o processo de colonização do país, inclusive do Brasil, sobretudo aqui do Cariri, que é o que está nos interessando neste instante. Tá certo. E daí, surgindo daquela região ali, que tudo começou, digamos, na Caiçara junto com a cachoeira, estendeu-se a Missão Nova e foi para o Crato ali através do Mirandão, é isso? Aquela região ali. Do padre, do capuchinho italiano. Sempre um padre à frente, sempre, né? Um padre. Era a referência, né? Exatamente. E inclusive, só vindo um pouquinho mais recente, nós tem uma religião aqui, os participantes da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, Santo dos Últimos Dias. Eles têm um site onde eles buscam a cadeia hereditária das pessoas, né? Você encontra seus pais, seus avós, seus bisavós e tal. Eles têm lá, bem interessante, lá você acessa. Sim, isso aí, você tocou no assunto e pode continuar. Só fazendo esse comentário, eu vim para cá, mas na verdade para me reportar ao passado, né? Sim. Porque essa busca pelo passado está dentro de onde? Também de um templo religioso. Eu acho que o que você fala a Igreja dos Mormons. Os Mormons, né? Perfeito. Não me veio a palavra. Eles têm realmente um site, e você entra no link lá, e está ajudando muitos no mundo inteiro, inclusive para nós aqui. Sim. Muito ligado, inclusive, à questão da você construir sua árvore genealógica. Perfeito, né? Perfeito. Então perfeito. É importante você, se você vê o tanto de descoberta por conta desse fato aí, fundamental agora. Todos os historiadores estão bebendo nessa fonte. Nessa fonte. E digo mais, a origem, eu andei vendo lá com eles, a origem desses indicadores, desses nomes, vem dos registros da Igreja Católica. Isso. Né? Isso. Dos casamentos, dos batizados. Olha só como a Igreja tem uma influência grande na história, né? Aí eu me reporto novamente lá ao passado para falar sobre a questão de cada município, porque se você enxergar em cada constituição, cada emancipação política, cada constituição daquele conglomerado de pessoas, tem sempre no centro uma igreja. Quer dizer, a igreja chegou e disse: é aqui. E tudo começa, né? Olha a influência que teve dos padres, né, dos religiosos, no contexto geral, na constituição dos povos, né? Muito interessante isso aí. Leite, é quase que impossível se pensar o estudo da história hoje, fala aqui em relação ao Brasil, se a gente tirasse o papel da igreja do ponto de vista cartorial, dos registros, inclusive, tirasse era um absurdo. Né? Você imagina que a gente se ressente hoje da falta de documentos, né? Que é gritante, e a gente sabe o porquê disso.
Imagine se não tivesse esse adendo fundamental da igreja. É uma coisa absurda. Então, a igreja, como instituição praticamente medieval, né, ela teve esse papel na questão dos registros. Então, todo bom historiador precisa realmente... Ninguém escreve hoje sobre, por exemplo, cada cidadão está construindo a sua história em livros, né, porque a forma da gente se torna eterna é a história escrita. A gente tem que beber um pouquinho lá no livro de Tombo. Não tem como ser no livro de Tombo, né? Tem que ter. E a gente que escreve muito sobre Missão Velha, sobre a Aurora, a gente sabe disso. Infelizmente, ainda tem algumas cidades que o livro de Tombo está quase no fim. Quer dizer, falta um cuidado. E isso aí vale para o Brasil inteiro. É a forma como o Brasil trata a sua história, né? Porque deveria ter uma tratativa mais efetiva do ponto de vista da preservação. Mas a igreja, você falou bem, foi e continua sendo essencial nessa questão de contribuir com a pesquisa histórica, sobretudo pelos registros. E no nosso Cariri não poderia ser diferente, né? De jeito nenhum. E agora me diga uma coisa, você falou algo que me chamou a atenção, me reportando ainda ao Cariri, né? Essa construção do Cariri. Missão Velha é mais velho do que Crato? Crato não é mais... me parece que veio o Icó, depois veio o Crato, depois foi que foi Missão Velha, não foi ou não? Para a gente entender um pouco, a gente não, se for tratar de emancipação política, sim, é outra história, outra né? coisa. Mas como a gente partindo do princípio do núcleo de aldeamento, de colonização, aí é outra história. Neste aspecto, seria Icó mais velho que Missão Velha mais velha do que o Crato. Compreende? Certo. E aqui eu até esqueci de colocar a questão importante também, né, nesse conjunto aí, que foi, ou seja, o que motivou a esses seismeiros, esses exploradores quererem vir para essas regiões inóspitas na época, só enfrentar os índios, inclusive, porque quem veio para essa região do Cariri para enfrentar o genipapo e, sobretudo, os tapuias, eram guerreiros, sabe? Os tapuias, por exemplo, já usavam naquela época a tática de guerrilha, que só foi ser usado pelo humano muito tempo depois. Então, era extremamente inteligente e forte. Por isso que tem-se... A gente vai ver alguns historiadores colocando que o Ceará, a colonização do Ceará, a colonização foi uma colonização tardia. Aí se pergunta por quê? Por desde o litoral até chegar aqui nessa região da Borborema e do Cariri, que mais ligado aqui o Sopé do Araripe, eram os indígenas valentes. Não se entregavam fácil, né? Se entregava fácil, E né? aí teve também o Leite, a questão então, o interesse deles por terra e também teve o interesse do rei de Portugal por ouro, né? Nós tivemos as minas, né? Companhia das minas de Missão Velha, dos Cariris Novos, que aí, por isso que a gente vai encontrar também, além de nomes derivados de indígena, também nomes relacionados a essa questão da exploração de ouro, que a gente vai encontrar lá entre Aurora e Missão Velha, Morro Dourado, né? O Arraial lá em Missão Velha, enfim, também que foi algo assim muito relevante dentro desse processo de compreensão de como se deu a colonização caririense. Nós temos muita coisa para saber, né? Muita coisa. Gente, como dito, muita coisa nós temos ainda pela frente, portanto você vai ficar ligado. Eu vou preparar um cafezinho aqui para o meu convidado. Professor, vamos beber água, São Geraldo, né? Por favor, Obrigado. por favor. E mais um cafezinho, né? Por favor. Quer conhecer um pouco mais sobre a história do Cariri? É só ficar ligado. Nosso intervalo é rápido, voltaremos em instantes. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. É claro que eu quero começar abraçando a todos aqueles que nos acompanham diariamente. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Meu convidado de hoje é um historiador, uma pessoa que... Historiador, para mim, gente, eu queria dizer para você, escrever um livro, vem no Café com Leite. É historiador, vem no Café com Leite.
Tenho a alegria, a honra de lhe receber aqui para você contar um pouco da sua história. É sempre muito bom. E hoje aqui o José Cícero falando sobre a história do Cariri, enriquece, engrandece o programa Café com Leite, mas em especial enriquece você com conhecimentos. Então o programa Café com Leite tem essa função e eu fico muito feliz. Agora eu vou pedir permissão aqui ao meu convidado, né, para eu mostrar essa queridinha, ó, Café com Leite em Revista, a nossa 8ª edição. Aqui nós temos matérias de direito, de saúde, de empreendedorismo, um pouco de história também. Pega o seu exemplar na Rua Delmiro Gouveia, 163, no centro de Juazeiro do Norte. Para você que reside fora, mande uma mensagem aí nas nossas redes sociais e nós vamos enviar para você sem nenhum custo. Ela é sua, é feita para você e é de coração. Aqui tem muito amor para você, mas acima de tudo, muito conhecimento. Essa daqui é do meu amigo José Cícero. A sua está com a minha produção, viu? E manda que está acabando. Nós já estamos preparando a 9ª edição. Meu amigo José Cícero, rapaz, no bloco anterior, durante o programa, viu, eu observei algo muito interessante que me chamou a atenção. Tem certos pontos na nossa conversa que vai ficando. E eu preciso me reportar a isso. Entre Caiçara e a Cachoeira de Missão Velha, você em alguns momentos tocou numas ruínas de uma casa que tem lá. E isso me ficou aqui matutando. Eu digo, o que é que tem essa casa? Por quê? Qual a relevância dessas ruínas? E é tão distante assim? Não, fica próximo? Ainda tem o acesso para essas ruínas? Na verdade, Leite, as ruínas, a gente acredita que seja a construção mais antiga do Cariri, feita pelo colonizador Manuel Rodrigues Ariosa, que era sócio do Antônio de Bitsiebra. Por que a gente diz isso? Inclusive falei anteriormente, por conta do que deixou descrito nas suas anotações, inclusive cartográficas, do médico francês, Dr. Pedro Tebe, que morou no Icó, e foi também assim um historiador que deixou relíquias importantes registradas. E ele falou ele morreu em 1865, mas em 2 anos antes ele descrevia sobre isso, a existência de uma fortificação nas imediações onde se deu o aldeamento do Ariosa, porque a da Caiçara ficava mais distante, mas no mesmo alinhamento, então, do Ariosa, e muitos achavam que era uma casa de pedra mais recente que existe lá hoje. Inclusive está dentro do círculo ali de Missão Velha, tem 2 sítios pertencente ao Geoparque Cararipe, né? Que é o sítio Cachoeira e a floresta petrificada do Cariri, que fica lá no Olho d'Água, à margem da CE. Ambos estão, e aqui eu digo aqui porque eu quero chamar a atenção de todos, estão abandonados, precisa de ser revitalizado, precisa de um serviço. Mas, enfim, então essas ruínas, a gente fez uma procurada dentro da Caatinga, fechada, consegui um mateiro, um nativo da região, 80 anos, um cara mais forte mesmo, e a gente conseguiu chegar até lá. E é uma coisa espetacular, os paredões de pedra, a gente dá para ver os arcos de entrada, os alicerces, alguns ainda com mais de 1 metro de paredes, e tudo indica que seja essa sinalização feita pelo Pedro Tebec, relacionada à primeira fortificação feita pelo seismeiro, colonizador, como eu disse, Manuel Rodrigues Ariosa. E o que é que acontece? Como eu diria que um patrimônio arqueológico, arquitetônico, da história não apenas de Missão Velha, mas de todo o Cariri. Então precisa que alguém, sobretudo aqueles que tem a obrigação de fazer essa preservação, divulgação, porque a gente sagoca daquilo que conhece. Sim. É preciso trazer à baila tudo isso. Então, aproveito aqui a audiência do seu programa, do Café com Leite, para chamar a atenção e despertar da comunidade científica, da opinião pública, como eu digo, a sociedade pensante, dos intelectuais, dos historiadores e, sobretudo, daqueles que têm a autoridade ligada ao tema, que faça alguma coisa por essas ruínas. E você já disse que vai lá com a gente, eu acho que você vai ficar impressionado com o que a gente vai mostrar lá. Então é algo nosso, é algo que denota a importância da colonização do Cariri, que foi o centro, né?
foi a fagulha de tudo. Então precisa ou seja, a nova geração precisa conhecer, essa que é a verdade. Sim. Né? E nós estamos fazendo esse trabalho também de divulgação para que haja um despertar. Entendeu? Nos seus estudos lá foi a primeira construção na região, é isso? Tudo indica que sim. Tudo indica que sim, né? Porque a caiçara, pelo que se consegue constatar do ponto de vista de registro pelo menos escrito, que era rudimentar, era de madeira, era uma fortificação mais de madeira, né? Mas essa aqui da cachoeira, como estão falando aqui, ela já é feita de pedra mesmo, e pela robustez da construção, já é um indicativo de que foi algo mais elaborado. E como eu disse, esses seismeiros, esses colonizadores, eles eram perseguidos tanto por índios, embora eu tivesse sim também de apoio, como pelos aventureiros, que também a briga de terra era grande, né? E a gente pode lá na frente depois falar sobre a guerra dos bárbaros, depois sobre a guerra dos Montes e Feitosas. Então, era uma região de conflito permanente, não apenas com os indígenas. Então, eles precisavam de uma fortificação. Certo. E as terras que o Ariosa conseguiu, ela ia praticamente da cachoeira, ou mais um pouco além, que era ali do Riacho dos Porcos, e até a chamada Lagoa de São José, que era o crato. Então, você imagina a dimensão dessa gleba de Seis Marias. Lá da cachoeira até aqui o crato. Grande, né? Então, ele era também, os conflitos eram permanentes. Então, ele fez a gente imagina que ele fez essa fortificação para proteger os seus familiares e também o seu projeto de expansão. E não tem outra nessa dimensão, nessa formatação? Não, existe uma lá, mas que essa até eu conheci quando era menino, que morava gente. A gente imaginava que era essa, entendeu? Mas a gente já vinha por comentário que não era tão antiga. E aí, de repente, pelas informações do Pedro Tebet, do registro deles, entendeu? Inclusive, dizia que ficava a noroeste da fonte do Pinga, que é uma fonte que ainda está lá permanente. E com essa visualização desse patrimônio lá, a gente chegou à conclusão que tem tudo para ser a do Ariosa, como está indicado nas informações cartográficas do Dr. Pedro Pérez. E fica em Missão Velha. Fica em Missão Velha, a cachoeira, próximo ali. Você chega na ponta da cachoeira, é cerca de 3 a 4 quilômetros. Pode ser até menos. Tem acesso? Entendeu? Tem acesso, porque tem a trilha da Caatinga lá, que faz parte do conjunto dos sítios do Geoparque Cariri. Embora esteja bastante destruído, mas dá pra gente ir tranquilamente. E é em plena mata, na Caatinga, a gente vai encontrar muita coisa do bioma regional, é muito interessante. Sabe o que eu acho? É que assim, falávamos em algum momento, nos bastidores, que assim, as coisas funcionam. Por exemplo, quando você fala na reserva, né, do Geoparque, né, isso tem o dedo público, o dedo político ali em cima, público em especial. E esses pequenos detalhes muitas vezes não são levados a destaque, né, em benefício da história, que a história faz parte da nossa vida. Ela faz do passado para nos instruir no presente, para que a gente possa viver um futuro. Então, precisa-se ter um olhar mais crítico, um olhar mais, digamos assim, mais criterioso sobre esses pequenos detalhes. Né? Mas não, precisa da iniciativa ativa e iniciativa privada enxergar para poder a coisa tomar corpo. Né? Quer dizer, a provocação que você está fazendo é muito importante. E eu me comprometo aqui de ligar para você, para a gente agendar, para a gente ir tomar um café lá. Né? Não, a gente leva o café. Se não tiver, a gente faz o café lá, né? Ô, meu amigo José Cícero, nossa conversa, rapaz, está boa, mas nós não conversamos nem, eu diria, 2% da história do Cariri. Mas muito importante esse tema, e esse tema, diga-se de passagem, que deve sim ser chamado a atenção para que as pessoas possam refletir, estudar um pouco mais. Como você disse lá no início, as pessoas precisam de fato. Nós temos relíquias aqui, nós temos profissionais brilhantes aqui, então se dedicarem mais aos estudos para que a gente possa ter historiadores com conhecimentos, porque afinal de contas a história passa, mas ela existe e ela tem que ser continuada através das pessoas, né?
Mas, meu irmãozinho, eu preciso fazer um intervalozinho. Vamos tomar um cafezinho? A gente volta logo, tá bom? É rapidinho. Perfeito. Gente, nossa conversa tá maravilhosa, o café tá um espetáculo, mas eu preciso fazer o intervalo porque a produção fica brigando comigo. Nosso intervalo é rápido, é só o tempo do cafezinho e de uma água mineral São Geraldo. Voltaremos já já. Falei que era rapidinho, já me deliciei de um cafezinho, já bebi uma água mineral São Geraldo, mas agora eu só quero agradecer. Ô professor, rapaz, que bom. Primeiro em lhe conhecer, tá? Leva o nosso abraço à população de Aurora, tá? E dizer que foi motivo de alegria lhe receber aqui, conversar um pouco sobre história. E eu acho, as meninas aqui, eu vou lhe confessar um negócio aqui no ar, viu? Essas meninas no café colocam uma pitadazinha que é para você voltar aqui, viu? Ela bota um negocinho aí dentro do café e colocaram desse aqui que eu percebi. Então, eu quero te agradecer por esse momento, José Cícero, e dizer que foi muito boa essa nossa conversa, que você voltar mais vezes aqui será motivo de alegria, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço, Leite, e dizer que a recíproca é verdadeira. Estou indo para Missão Velha agora que a minha vida agora, eu estou aposentando agora, minha vida vai ser pesquisa, sabe? Você está igual o Bosco lá da Missão Velha, pronto, né? Igualmente. Se aposentou e agora. Estou entre Missão Velha e Aurora, fazendo essas pesquisas. Tá, e outra coisa, eu quero só aqui encerrar, porque terminei esquecendo, dizer que a gente está lutando também, reivindicando, e conto com o seu apoio, para que as gestões públicas desses municípios, sobretudo do Cariri, coloquem a história local na grade curricular. Muito porque bem. é uma forma da gente fazer com que as pessoas conheçam e passem a defender a nossa própria história, né? Não vale a pena, teria que a gente conhecer primeiro o Rio Salgado para depois conhecer o Rio Nilo, o Rio Amazonas, que são importantes também, né? Faz parte do mesmo contexto. E chamar atenção para a necessidade imperiosa de que a gente possa usar a nossa história religiosa, da colonização, do meio ambiente, usar como um projeto mais avançado de turismo, que hoje no mundo todo algo que gera emprego e renda. E nós temos essa fartura de sobra, fartura histórica, eu diria, e não estamos aproveitando. Muito pelo contrário, estamos abandonando, fazendo com que ela se perda. E uma história perdida não se recupera. Então, o momento é esse, nós estamos chegando no ponto limite. Já adentrando um momento sem retorno. E seremos todos culpados por conta disso. Sem dúvida. Então, muito obrigado, eu que agradeço. Um grande abraço, que o Padre Cícero abençoe o seu programa, os ouvintes aí, e todos nós nessa caminhada de luta permanente e árdua. Muito obrigado. Amém. Obrigado a você mais uma vez, e eu vou me comprometer aqui também de público, que bom, que vou convidar todos os secretários de cultura do Cariri, viu? E um por um, vou chamar de um por um aqui para vir conversar comigo. E quem não vier, eu vou dizer aqui que não vier, eu estava fugindo, tá? Estava fugindo do café com leite. Gente, nós ficamos por aqui. Eu quero mandar um abraço aqui também para o meu amigo Renato Casimiro, que está escrevendo a matéria de capa da nossa próxima revista, viu? Da nossa próxima edição. Mandar também um abraço para Kaique Ribeiro em Barbalha, Bárbara Alencar no Frei Damião, Dona Lúcia no Horto, João Carlos no aeroporto, Jair Pereira no Crato, Pedro Alexandre no Santo Antônio, Claudete Pereira na rua São Benedito, e a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Lembrando que de segunda a sexta-feira o nosso programa está sempre ao ar na TV Café com Leite, TV Verde Vale, e também na TV Cariri, e nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, de todas as formas estarei aí com um cafezinho, deliciando de um cafezinho e com muita informação. Aos domingos, às 23 horas, na Rede Meio de Comunicação, você assiste o programa Café com Leite a nível nacional. Beijo a todos, que Nossa Senhora os abençoe. Tchau, tchau, até lá, a gente se vê.